Boa noite. Hoje vamos falar dos complexos conflitos que graçam no continente africano, no Médio Oriente e também na Europa. A África marcada pela violência, golpes militares e pobreza. Os níveis de cuidados de saúde e educação têm, no entanto, vindo a melhorar e as pessoas começam a viver também até mais tarde. Muitas cidades são centros florescentes, cidades como Luanda, Nairobi, Addis Abeba, Dar es Salaam, Kinshasa, Dakar, Lusaka, estão a crescer rapidamente. A sua expansão encoraja o investimento, por exemplo, ao nível da construção e desenvolvimento de estradas e caminhos de ferro, mas a África tem-se debatido com a sua geografia difícil e a interferência também de potências estrangeiras que exploram os recursos e as pessoas. Ainda há muitos problemas, como resultado do colonialismo e do neocolonialismo, em muitas áreas de conflito, mas também muitos são os recursos minerais e de petróleo que fizeram com que muitas economias crescessem a escala africana. Além disso, a tecnologia está também a ajudar a superar algumas dificuldades provocadas pela geografia, juntamente com as novas estradas e caminhos de ferro. As viagens aéreas e portos artificiais estão a ligar este enorme continente ao resto do mundo e entre si. Bom, mas hoje o que domina é o Médio Oriente, há um olho por olho, dente por dente, como se diz e está escrito no Antigo Testamento, mas afinal o que está a acontecer no mundo? O que explica este novo conflito no Médio Oriente entre israelitas e palestinianos? Quais serão as fontes de uma nova ordem internacional? Pois bem, eu tenho hoje aqui nos estúdios o grato prazer de estar com professores de Relações Internacionais e especialistas em geopolítica e estratégia para explicarem as razões destes conflitos que estão a criar desequilíbrios ou equilíbrios no sistema internacional. Estamos perante importantes factos geopolíticos. As atenções do mundo estão agora no Médio Oriente, onde o Hamas e o poderoso exército do Estado Judaico de Israel estão em guerra aberta desde sábado passado, depois de um ataque do grupo palestiniano que controla a faixa de Gaza. Hoje vamos abordar este tema, os complexos conflitos na atualidade no continente berço da humanidade, no Médio Oriente e também na Europa, os desafios do Conselho de Segurança da União Africana, das Nações Unidas, da União Europeia, da NATO e de outras organizações internacionais para a resolução de conflitos no mundo. Em estúdio, Nelson Pereira de Sousa, Osvaldo Umbuco, Osvaldo Isata e Bernardino Neto. Começo por si. Bernardino Neto, muito boa noite. Quem é que tem razão neste conflito que graça no Médio Oriente, que volta a reacender, digamos, a violência entre o Hamas e o Estado Judaico de Israel? Obrigado, Milton. Boa noite aqui aos colegas do painel, boa noite aos caros telespectadores e recebam o grande candando de um africano para outros africanos e aqueles que não são africanos sintam-se cumprimentados sempre na mesma dimensão. Bem, estamos agora diante deste conflito. É um conflito novo, é um conflito velho na história. E mais do que velho, um conflito da qual encontrar quem tem razão, porque são dois grupos em conflito com verdades absolutas, onde uma verdade anula a outra. E sempre com a postura de que um grupo tem razão e que o outro não é reconhecido que tenha razão. Então, ao olhar para estes extremos, quem é que tem razão? Ninguém tem razão. Há aqui questões da história que precisam ser trazidas para análise e depois então encontrarmos as variáveis para podermos encaminhar um pensamento objetivo, estruturado, porque o conflito está aí. O Hamas quebrou uma teoria que a contra-inteligência e a espionagem utiliza, de que não é apenas os Estados que pensam. Há também outros que pensam e que, à volta disso, pode trazer a contra-espionagem, pode trazer outros elementos e, precisamente, está este contexto. E então a grande pergunta é: o que é isto de faixa de Gaza, onde o Hamas está precisamente a atacar Israel? A faixa de Gaza, vamos aqui comparar, é uma região entre a Mutamba e Catete, 50 quilómetros. E que vamos depois, saído de Catete, dar mais alguma largura até a Funda. E depois vir para Cacoaco, vai fazer este mar que ladeia a faixa de Gaza. E dentro desta faixa de Gaza... Entre a Mutamba e Catete, mais de 2 milhões de pessoas. Estão mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Incluindo o Hamas. Incluindo o Hamas. E tudo isto numa estrutura de que o Estado de Israel foi criado no território da Palestina. E aqui, criado esse Estado, os árabes não aceitaram, rejeitaram.
porque houve uma resolução das Nações Unidas. Mas o compromisso resolução... assumido exatamente pelas Nações Unidas era a criação dos Estados. Sim, senhora, a definição dos Estados, a partir da resolução 181, comandado pelo brasileiro Osvaldo Aranha. A parte judia criou o Estado de Israel a 14 de maio de 1948. Os árabes negaram porque Jerusalém e Belém estavam de fora, deviam estar sob coordenação das Nações Unidas. E dentro, lendo o Estatuto do Hamas, está escrito: afogar Israel num banho de sangue que chegue até o joelho. De lá para cá, a história tem estado cíclica. E dentro desta situação cíclica, vão-se encontrando algumas respostas, mas sempre respostas muito parecidas, porque, passado algum tempo, acaba por dilacerar uma guerra. E dentro destes contextos de guerra, daquilo que a história registra antes da entrada do século XXI, já terá registrado 10 guerras, onde temos a guerra de 1948-49, seguiu-se depois a de 67, depois a de Kippur, precisamente em 1973, e foram-se seguindo várias guerras. E então, o Hamas está ali, como é que ele reaparece? Este espaço da faixa de Gaza, numa primeira história, foi governada pelo Egito, administrada pela própria Palestina, o grupo da Autoridade Nacional Palestiniana. Depois passou para o Egito e depois o Israel ficou a controlar a região e, precisamente em 2005, o Israel se retira. Retirando-se, há eleições lá dentro deste espaço da faixa de Gaza. Feitas as eleições, o Hamas acaba ganhando as eleições, concorre com o Fatah, ganha as eleições, o Hamas ganha 72 lugares dos 132 do Parlamento local, ganha as eleições, indica um primeiro-ministro, estando no poder para administrar a região da faixa de Gaza, faz uma seleção de todos os seus adversários e acaba aniquilando-os todos. Alguns deles fogem para a Cisjordânia. Então, tudo sempre neste ambiente muito perigoso, um ambiente muito escorregadio, tem estado esta faixa de Gaza à procura de sobrevivência. Agora, já para concluir esta primeira entrada, são 2 milhões de pessoas controladas do ponto de vista da fronteira, do ponto de vista terrestre, do ponto de vista aéreo, até do ponto de vista marítimo. Os pescadores têm milhas próprias para seguir e que, dentro deste sufoco, procuram a sua sobrevivência. E uma sobrevivência que vem precisamente de apoio humanitário. É este Hamas que hoje reclama alguma liberdade, algum fôlego, que o Amílcar pergunta agora quem é que tem razão no meio dessa história. Então, vamos aqui agora, de forma objetiva, nos encaminharmos, mas nunca para encontrar quem tem razão, mas para apenas definir que mais um conflito reacende e a resposta de Israel... Estamos a falar de um conflito mais alargado, um conflito mais alargado e com várias camadas. Com o apoio, digamos, das grandes potências. Das grandes potências. O professor Peter de Man é de origem judia, professor holandês da Universidade de São Paulo, diz que ele é um conflito comparado ao conflito Cebola. Cebola porque tem várias camadas. E então vamos aqui descascar estas camadas da história para depois nos encaminharmos de forma objetiva, mas sem nunca encontrar quem tem razão e quem deixa de ter razão. Osvaldo Isata, como é que vê o posicionamento das organizações internacionais, dos Estados diretores nesta zona, no caso dos Estados Unidos da América, a posição do Conselho de Segurança das Nações Unidas, liderada pelo Brasil e mesmo a União Europeia, uma vez que é uma região que conta com apoio humanitário, com assistência financeira destas grandes potências? Ok, obrigado pela oportunidade. Eu penso que é uma pergunta extremamente interessante. Primeiro, para que tenhamos um contributo interessante, para que os amigos lá em casa compreendam, é preciso haver a transformação do próprio mundo, já que me faz uma questão ligada à posição das organizações internacionais. E a primeira está ligada, de facto, ao surgimento da ideia do novo mundo. Primeiro é preciso perceber que, se nós partimos desde a criação do Estado moderno, 24 de outubro de 1748, irmos para até a Convenção de Viena de 1815, que vai instituir um novo tipo de relação entre os Estados e as demais organizações,
É claro que o ano de 1955, sobretudo, em que há uma sucessão de estados em África que começam a alcançar a independência, acaba por mudar a geografia, primeiro do mundo, e o posicionamento dos estados, e dá uma abertura interessante para o surgimento das grandes organizações. E é preciso ser aqui telegráfico e metodológico também, dizer que isto enquadra-se dentro da escola neoliberal. A escola neoliberal que dá a possibilidade para que as próprias organizações façam parte do sistema internacional com algum poderio. E nisto é preciso explicar, do ponto de vista técnico, que as organizações elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser de tipo horizontal e podem ser do tipo vertical. As de tipo horizontal são aquelas que não têm poder de facto, como, por exemplo, a União Africana e outras demais que nós conhecemos. Elas precisam cooperar mediante os mecanismos de estrutura de atuação geopolítica dos Estados, porque os Estados são soberanos. As de origem e de posicionamento vertical, elas têm poder de facto, ou seja, há uma cedência para os Estados do seu poder bélico, do seu poder econômico e do seu poder político, né? O chamado Jus Imperium. Como no caso prático aqui, nós estamos a recordar do ano de 1948, o grande projeto Benelux, que começa com 3 instituições. Depois estamos a recordar do ano de 1954 e 55, né, a Convenção de Roma, que depois daqui é a chamada União Europeia. Aqui cedem poder, por isso aqui é um Conselho de Segurança mesmo, e atua e tem poder. No caso prático, estes acabam por tirar alguma vantagem, e o posicionamento atual é um posicionamento, digamos aqui abertamente, baseado numa estrutura de poder que não parte de concepções políticas e securitárias simplesmente, mas de questões ideológicas, teológicas e filosóficas. Eu quero dar aqui um exemplo muito grande, que são os Acordos de Abraão, um dado importante que foi vincado entre Israel e a Palestina, com o presidente Benjamin Netanyahu em 2020, mas que acabou por entrar em água abaixo, ou seja, não deu aquilo que se pretendia, porque uma coisa é entre o acordo entre Palestina e Israel, outra coisa seria um acordo entre Israel enquanto um pivô geopolítico, a continuação da política externa norte-americana no Médio Oriente, que eu tenho chamado e tenho dito abertamente, que Israel defende, os americanos, defendem 2 pontos. Primeiro, defende a hegemonia religiosa, que é chamada a junção do judaísmo cristão, e num segundo ponto, defende a continuação da sua agenda como tampão ao avanço do mundo muçulmano. Qual é o erro que se passa nisso? E é simples e os amigos vão compreender. O grande erro é, a Palestina como tal só tem 2/3 de muçulmanos. A Palestina nem é sequer o Estado com o maior número de muçulmanos a nível do mundo. É apenas uma parte simples. E a fechar-se um acordo, o chamado Acordo de Abraão entre a Palestina, significa que a outra parte que cerca Israel não foi tida em posição. E permita voltar a 2.500 anos, 2.600 anos, que nós partimos de pressupostos teológicos, porque a teologia também tem um conhecimento próprio, que nós temos que, em algumas vezes, recorrer para dar suporte à argumentação científica. Que é quando nasce quando nasce Ismael, que era filho de uma egípcia, essa egípcia Agar, que era a escrava da mulher de Abraão. O que é simples e aqui é telegráfico é que Ismael e a sua mãe Agar foram expulsas, porque segundo o entendimento judaico-cristão é de que Isaac, e a Bíblia fala sobre isto, em certo aspecto, Isaac era o patrimônio da construção do pensamento de Israel. Pese embora, que isso é importante aqui dizer, Israel como Estado nunca existiu. Existia como povo judeus, mas nunca como Estado. Tanto é que, no dia 14 de outubro do ano de 1948, quando termina a Segunda Guerra Mundial, depois da Convenção de Maio, que dá a chamada Nuremberg, que são julgados, né, o pessoal que esteve envolvido na guerra, os nazistas, como chamaram, cria-se Israel. Quem é que criou Israel, se Israel como tal não existia? E um dos grandes problemas, o que, de certa forma, não possibilita um posicionamento correto das próprias organizações regionais e internacionais, é que toda a imprensa e toda a artilharia de comunicação está a favor de Israel. Ou seja, não há uma leitura aqui sintética, não há uma leitura real dos factos no sentido de ajudar os posicionamentos que elas deveriam, digamos aqui, desenvolver. E quando eu voltei até este dado, é para dizer aqui, amigo, que nós sabemos que se Israel é a continuação da política externa americana, e quem domina o poder da informação, de resto, o professor Noam Chomsky é perentório em esse tipo de matérias, né? Manipulação e opinion making, quem conhece. Quem é que manipula a informação? Quem tem o domínio sobre a informação? Quem criou as maiores agências de espionagem e contra-espionagem?
E aqui nós temos um posicionamento de que o lado árabe, de certa forma, está no lado errado da história. Mas, ao sermos verdade, nós temos que explicar lá em casa, os amigos e os manos, que Jerusalém era Palestina. Jerusalém era um território palestiniano e que Israel foi criado sobre a auspício e sobre a diretriz do Ocidente, invadindo territórios como a Palestina. Invadindo território e tendo a Palestina e outros estados sobre, digamos, a sua corrente de dominação. E é importante esclarecer isso, por quê? Porque, na verdade, a faixa de Gaza é como se fosse chamado campo de conflito. Battlefield é o campo de conflito. Significa, se nós estamos a partir de pressupostos religiosos, ideológicos, há 2.600 anos para aqui, e quando invoco isso, eu quero aqui abertamente invocar o período em que é escrita a Bíblia, num período de 1.600 anos. E é importante aqui usar algumas regras de escatologia, dizer que ela não foi escrita linearmente. Há vários processos, houve paragem e avanços para essa escrita. Mas o que é interessante aqui, e eu já trouxe aqui isso para o debate várias vezes, é que está-se a defender não simplesmente uma questão, digamos, de posicionamento geopolítico, mas está-se a discutir uma questão de identidade religiosa. E a identidade religiosa no século XXI acaba por ser os grandes mentores de conflitos. E nisto eu estou de acordo com a visão do professor Samuel Huntington, quando em 1993 e 96 escreveu The Clash of Civilization, os socos das civilizações, para mostrar que de facto seria um campo importante da geração dos novos conflitos. Portanto, o que seria correto, na minha opinião, era ver um posicionamento equilibrado por parte das próprias organizações regionais e não só, no sentido de se alcançar a paz como um elemento importante. Isso significa, e aqui o barômetro é o mesmo, sempre que se fala em paz, se fala em conflito. Mas de lá para cá, o que nós temos tentado observar é, de facto, que há objetivos muito perentórios, há objetivos muito delineados e que estas organizações, em vez de darem uma contribuição que gratifica a diminuição do próprio conflito, acabam por acrescer ou por aumentar o volume de conflitos, porque elas estão ligadas a posicionamentos estratégicos muito importantes, securitários, até em alguns pontos. Ou seja, não fazem o trabalho de manutenção de paz que deveriam fazer, mas colocam Israel como um elemento preponderante em relação a toda a demais comunidade, não digo apenas da Palestina, mas do mundo de Israel. E para terminar, eu gostaria de dizer que o objetivo de Israel nesse conflito não é simplesmente, digamos, colocar a Palestina e o mundo, digamos, o mundo árabe sobre o seu controle, mas é alargar, porque em 2016 o primeiro-ministro Netanyahu esteve num programa americano em que ele disse que o maior perigo de Israel hoje seria a intensificação do programa nuclear do Japão. E termino dizendo isso. Mesmo para concluir. Mesmo para concluir. De todo o processo de relações internacionais, se há um fenômeno que mudou as relações internacionais do século XXI, foi a introdução da bomba atômica, que é resultado de um programa nuclear que quebrou com o direito internacional público, que quebra a ética de convivência pacífica nos Estados e a ideia de paz. Significa, de lá para cá, os Estados fizeram um avanço importante para a construção de reatores nucleares, porque não há confiança entre si. E se os Estados não têm poder de conter a paz, imaginam que seria de certas organizações que não têm poder de facto, como aquelas que nós temos estado a acompanhar a nível do sistema internacional. Pois bem, o acontecimento mediático do momento, esta guerra no Médio Oriente entre o grupo Hamas com o poderoso exército israelita, Osvaldo Mbuco. Nós, portanto, abordamos aqui já variedíssimas vezes essa questão, daí que coloco essa questão em relação a uma zona que ganhou já 4 prémios Nobel, Menachem Begin com Sadat, depois Yitzhak Rabin com Yasser Arafat. De lá para cá praticamente nada evoluiu. O mediador e mais interessado, digamos, neste dossiê, os Estados Unidos da América, pouco ou nada fizeram, mas em 2015, em setembro, dia 30, a bandeira da Palestina foi hasteada nas Nações Unidas. Uma resolução foi também aprovada por Angola, que de resto tem relações diplomáticas tanto com a Palestina e também com Israel, e não foi por acaso que ontem o embaixador palestiniano foi recebido pelo ministro Tete António na sede do Mirex. A pergunta é, o que é que falta para que se possa cumprir resoluções das Nações Unidas que determina a criação de 2 Estados, portanto, no Médio Oriente, Israel e a Palestina? Bem, Amilcar, boa noite aos telespectadores. E o Bernardino trouxe aqui alguns elementos estruturais que pode servir de âncora para ajudar a resposta ou a pergunta que acabas de colocar. O que é que falta? Falta, por um lado, vontade política e aceitação da Palestina daquilo que foi a resolução criada
em 1948, dos 12 Estados no mesmo espaço. E como deve calcular, e já foi dito aqui também, antes de Israel lá chegarem, os palestinos já viviam naquela mesma região. E a divisão que foi feita em 45 para os palestinos não foi a divisão mais acertada, onde há uma ala radical que entende que esta divisão nem deve existir, como, por exemplo, o Hamas entende que Israel tem que sair do espaço em que está, porque é um país ou um povo que ocupou aquele local de forma injusta, com apoio da própria... Israel também não aceita negociar com Hamas. Claramente, então temos essa toda a conflitualidade, daí que eu dizia que falta vontade política de aceitação daquilo que foi gizado. Mas voltando um pouco, temos que concordar que a criação do Estado de Israel neste mesmo local resulta em grande medida dos acontecimentos do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial que sofreram os judeus por aquilo que foi a perseguição da antiga Alemanha. E procurou-se encontrar um espaço onde, de facto, se pudesse criar um Estado ao nível de Israel. Mas se fizermos um recuo histórico e ancorando aqui na perspectiva do ponto de vista religioso, vamos poder olhar que, a nível de Jerusalém, vai convergir vários interesses, que é do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. E como deve calcular, ao nível do cristianismo, é sabido que Jesus Cristo nasceu em Belém, mas grande parte da sua vida e aquilo que narra a Bíblia Sagrada é a sua vivência em Jerusalém. É tanto ser assim que o seu calvário e também o túmulo de Jesus está concretamente na velha cidade de Jerusalém, aí onde está a igreja do Santo Sepulcro, onde está, de facto, o túmulo de Jesus Cristo. Também na mesma ordem da ideia, em Jerusalém, está o santuário do Domo da Rocha, onde os islamistas, o Islão, nesse caso, ou o islamista, melhor, entendem que é lá onde Maomé subiu aos céus. E tem também a visão dos próprios do judaísmo, que entende o Muro das Lamentações como um lugar sagrado. Então, a disputa que nós assistimos hoje, ela tem uma dimensão territorial, tem uma dimensão do interesse dos lugares sagrados e tem uma dimensão da partilha dos próprios geopolíticos. Daí que vamos compreender quando faz a divisão em 48, incluiu a guerra que o Bernardino fez menção, a guerra de 48-49, onde Israel saiu vitoriosa graças ao apoio que teve dos Estados Unidos da América e os seus aliados. Mas seguiram-se depois outras guerras. Por quê? Porque a Palestina não aceita esta mesma resolução, porque entende que as terras que lhes foram atribuídas são terras menos férteis, é menor, comparativamente a que se deu a Israel, e também de difícil acesso à água. Então, há esta dificuldade, do ponto de vista de percepção, de como é que as negociações podem caminhar. E quando assistimos umas Nações Unidas, que eu tenho estado a defender, que criou este problema com a construção do Estado de Israel, e sem grande capacidade de resolução, daí que se entende hoje que podemos aqui definir que as Nações Unidas têm estado a enfrentar uma crise de legitimidade. Mas essa crise de legitimidade por parte das Nações Unidas não é resultante que é uma organização ilegal, não. É resultante da falta de capacidade que as Nações Unidas têm de dar solução aos vários conflitos que assolam o próprio sistema internacional. Então, há esta falta de legitimidade, da autoridade das Nações Unidas dentro do quadro desta articulação. O que falta é a vontade política, os interesses das diferentes partes que não convergem, são divergentes, e também os próprios apoios que os Estados têm dado um para o outro lado. Mas no dia que a bandeira palestiniana foi hasteada na sede das Nações Unidas, o então secretário da ONU, Ban Ki-moon, sublinhava que aquele momento significava o compromisso das Nações Unidas com as aspirações do povo palestiniano. Mas claramente que foi sim. Em 2015. Não, podemos concordar com isto, mas
como deves calcular, Amilcar, nem todos os Estados até hoje reconheceram a Palestina. Dos 193 ou 94 Estados das Nações Unidas, só 139 reconheceram e reconhecem até agora. Esta resolução que fez com que a bandeira subisse no mastro da ONU foi aprovada por 119 países, 48 abstenções e 3 contra a Austrália, Israel e os Estados Unidos da América. Claramente. Angola votou a favor. Claramente que sim, eu subscrevo o que acabou de dizer. Daí que eu dizia que até hoje só 139 países reconhecem a Palestina enquanto Estado, mantêm relações com a Palestina e aproximadamente o restante do grosso dos 194 não mantém relações com a Palestina porque não há este reconhecimento. Agora, é importante aqui também sublinhar que é um período importante da nossa história, sim, é um período importante para a Palestina, mas não se tem conhecido avanços significativos sobre o direito daquele povo. Não se tem conhecido avanços significativos sobre a autodeterminação daquele povo. E daí que o Hamas continua a ter um posicionamento diferente de não negociar. E como fez referência o Bernardino, na guerra de 1967, que foi a guerra dos 6 dias, depois a Liga Árabe emitiu uma convenção, um posicionamento da visão dos 3 não. Não negociar com Israel, não reconhecer Israel e não negociar com Israel, não reconhecer Israel, não fazer negócio com Israel. Então há também aqui um posicionamento, claramente que de lá para cá temos estado a assistir uma certa aproximação, uma certa negociação e como é de domínio público, os Estados Unidos têm estado a se esforçar para aproximar quer Israel, quer a Arábia Saudita e há quem diz que até este conflito ou este ataque também foi com a visão de embaraçar um pouco mais esta aproximação. Então, estamos perante uma situação geopolítica bastante complexa, onde há vários interesses de grandes potências, onde há interesse de vários Estados, onde os Estados Unidos continuam a apoiar Israel, onde assistimos, por um lado, que se diz que o Irão tem estado a dar o apoio necessário do ponto de vista de armamento, daí que nós assistimos um ataque de uma grande dimensão jamais vista ao nível do Hamas contra o Estado de Israel, que começamos a perguntar aonde é que essas armas saíram exatamente, tendo em atenção o bloqueio que existe ao nível da faixa de Gaza. Então, estamos perante a um acontecimento que até certo ponto mexe e agita o sistema internacional e cria um clima de tensão ainda maior no Médio Oriente. Nelson Pereira de Sousa, qual é o seu comentário sobre este conflito, numa altura em que há várias peças a movimentar-se nesse complexo tabuleiro do Médio Oriente? O líder da autoridade palestiniana vai dentro de dias a Moscou, Lavrov esteve a conversa com o líder da Liga Árabe. O Brasil, que preside agora o Conselho de Segurança, convocou uma reunião de emergência para analisar o assunto e os Estados Unidos da América reforçam, digamos, o seu financiamento ao já poderoso exército israelita, uma vez que os Estados Unidos conseguem conceder todos os anos 3,8 mil milhões de dólares para que Israel se defenda dos países árabes. Como é que olha para este novo contexto, digamos, geopolítico no Médio Oriente? Bem, muito boa noite, Amilcar Xavier, boa noite aos meus colegas de painel. Primeiramente dizer, hoje não estou bem com a voz, mas vamos tratar de poder debitar aqui algum subsídio que possa ajudar a interpretação. Qual é o quadro realmente nesse xadrez que estamos a presenciar, que ele já vem de há 72 anos? Nós, mais do que fazer história do caso, vamos para a história recente. E a história recente nos mostra, conforme fez referência o Amilcar, os Estados Unidos dá 3 mil milhões e Israel aciona 2 mil milhões. São 5 mil milhões só para a defesa e segurança. E por que da defesa e segurança? Porque ela centra-se num território, um território minúsculo. E qual é o fator incidente? Populacional. E aqui inferem também as questões geopolítica, geoestratégica e religiosa. Na questão geopolítica, a ligação com o padrinho dos Estados Unidos que o protege
e que o ajuda na sua dimensão de defesa e segurança. Na questão geopolítica também, na questão geoestratégica também, os Estados Unidos precisam de Israel como uma zona de tampão contra o Irão e toda aquela zona árabe. Outra questão, ainda geoterritorial, aqui no caso, há toda uma intenção de Israel de ocupar a faixa de Gaza, porque ela quer ter acesso ao mar. O acesso ao mar em questões estratégicas, em questões territoriais, são muito relevantes. Tirando aqui a questão da existência do próprio Estado de Israel. Temos que convir que há toda uma intenção de aniquilar o povo palestino. Podemos dizer que o povo palestino também não existe. O povo palestino não existe. A Palestina, seguimos a história, ela vem... O povo, é a expressão palestino porque é o nome atribuído por Roma. Naquela altura, Roma é que governava. Quando conquistou aquela região. Entretanto, ao colocar-se os judeus naquele local, criou um problema naquela região. Os estados daquela região, como nós temos a Arábia Saudita, a Síria, porque aquele povo é um povo assírio, um povo que vem do reino persa, não é? E então há uma luta de poder, há uma luta de gestão territorial, porque todos os locais sagrados ficaram com Israel. Israel detém os locais sagrados. A força. Israel não obedeceu, nem quer obedecer às condições que lhe foram dadas para quando lá foi colocado. Na questão de mais espaço, porque a população cresce, ele mais vai conquistando território que não é de sua pertença. Então, vai evadindo os territórios do povo palestiniano, não é? E vai construindo colonatos. O povo palestiniano vai reagindo. Como não é um Estado como tal, não tem um exército, a única forma que tem de reação são estes grupos. Para mim, o Hamas é, para mim, um exército, mas é um exército dissimétrico, porque nós encontramos aqui uma ação assimétrica e dissimétrica. Nós temos um exército convencional e o Hamas não é um exército convencional. Esse é um ator que interfere hoje muito nas relações intra e interestatais. O que é que se passa com as questões dissimétricas e assimétricas? Tu não tens um exército com farda, não tens homens fardados. Os homens estão dentro da população. Já o Estado de Israel fica muito difícil combater alguém nesta condição. O que facilita também as ações do Hamas e dos outros grupos, o Hezbollah, exatamente, porque qual é a ambição de Israel? A ambição de Israel é aumentar território. Por isso ele vai à Jordânia, ele vai à faixa de Gaza e, quando terminar a conquista desses espaços, eu acredito que Israel dará um passo até a Síria, já que ele não consegue entrar para a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tornou-se um poder militar naquela zona que o pode confrontar. Entretanto, temos que convir também que há uma questão existencial. O povo da faixa de Gaza tem que existir. Não conseguem coabitar. Tal como o povo da Cisjordânia. Exatamente. A resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2015 determinava, portanto, e estou a assegurar as palavras de Ban Ki-moon, que a solução são mesmo 2 Estados. 2 Estados, mas Israel... E a Cisjordânia e a faixa de Gaza com a mesma autoridade. Neste momento há, inclusive, um conflito entre o Hamas e a Autoridade Nacional Palestiniana, que controla a Cisjordânia. Portanto, a Cisjordânia, sob a bandeira da Autoridade Nacional Palestiniana, portanto, é hoje mais ou menos morto do ponto de vista militar, porque defende mais, digamos, a resolução por via diplomática. O Hamas quer o fim do Estado israelita. A pergunta é, há ou não condições neste momento para que surjam 2 Estados, tal como há resoluções das Nações Unidas? Condições há, mas nós temos aqui um ator perturbador.
O ator perturbador são os Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer, não convém que haja 12 Estados, porque são os Estados Unidos que vetam... Mas é o principal mediador do conflito? Não, quer dizer, isso é, conforme se diz na gíria, para inglês ver. Ele vai dar a ação de que está a intermediar, porque vamos ver, quando chega a ação, quando se criou o Estado da Palestina, quem votou contra? Os Estados Unidos. Se eu Estados voto Unidos, contra. Israel e Austrália. E Austrália. Mas aqui o ator principal. E o ator perturbador internacional, e temos que dizer sem qualquer receio, é o dos Estados Unidos. Há analistas norte-americanos que hoje dizem que os Estados Unidos é um Estado terrorista, porque ele leva terror a outros Estados. Mas trazendo a questão aqui para o caso de Israel, ela pode existir se os Estados Unidos assim o permitirem. Porque há uma ação de não permissão, porque com esta permissão nós vamos ver que haverá grande relação entre os Estados muçulmanos. Não convém que eles estejam unidos, porque se eles estiverem unidos, evidentemente com a ideia que têm de dizimar também Israel, evidentemente por isso é que há todo o investimento de defesa e segurança em Israel. Mas deixa levar aqui a uma questão. Eu estou a indagar-me desde anteontem qual foi o ponto cego de defesa e segurança de Israel. Não vale a pena nós acreditarmos que aquilo foi uma grande ação do Hamas. Não. Não houve pontos cegos. Houve sim o interesse de Israel, já que a segurança egípcia o alertou. Houve sim o interesse, que eles pensavam que não fosse ser naquela dimensão, mas dava jeito que acontecesse algo, aquele cenário, para quê? Porque Benjamin Netanyahu... Sim, Benjamin Netanyahu está há 9 meses com níveis de popularidade muito baixos. E tinha que criar um ambiente para poder unir o governo. Será? Fazer um governo de unidade nacional. Deixa-me ouvir o Osvaldo em relação a isso. Concorda com esta narrativa? Um dos pontos interessantes sobre isto é que desde 1967 que as Nações Unidas vem perdendo grande credibilidade. Ou seja, se há um ponto que mais fragilizou as Nações Unidas e a política externa americana é a guerra do Vietnã. Isto a nível interno e a nível internacional. A hegemonia americana sentiu-se humilhada quando foram derrotados em Vietnã. O que significa de lá para cá os mecanismos que quer as Nações Unidas têm estado a usar é mais no sentido de coordenação. Até porque, como já disse, não tem um poder real, Amilcar, não tem um poder de facto. Depende da ação de quem tem mais poder. E neste caso, quem tem o poder que demanda sobre a agenda das Nações Unidas são os americanos. Isso é uma realidade que fica claro aqui. E um segundo ponto, eu quero que meus amigos façam uma análise do ponto de vista geopolítico. Quando, 14 de outubro de 48, Israel é criado e os dias de hoje. Não estamos a falar nem do mesmo território, nem do mesmo povo, nem da mesma geografia. Há um alargamento constante da geografia israelense sobre a autoridade dos outros Estados muçulmanos. E o grande receio aqui é preciso perceber, e aproveito o ensejo para dizer, como é que os Estados se comportam no sistema internacional. Os Estados de pequeno porte acabam por ser quase que sempre muito ofensivos, como no caso de Israel, sobretudo por causa do nível perigo, que é o nível 1 vermelho, perigo. Porque Israel é o único Estado cristão que está dentro de uma região, uma espécie de Grécia, uma congregação de Estados muçulmanos. E parece que não. Por isso é que eu disse que o tampão ideológico e religioso do Ocidente, não brinquemos, é o judaísmo cristão. Esta é a primeira baliza. Por isso é que o interesse americano, ou seja, Israel acaba por ser a continuação da política externa americana, baseado nestes instrumentos. O primeiro instrumento são questões importantes, redução do povo muçulmano, controle dos programas que criam, e o programa nuclear do Irão, e o Walter trouxe um elemento interessante. Nelson, desculpa. O Irão é o antigo Império Pérsia, com uma história muito grande desde Cambize, desde o ano 523 até os dias de hoje. Mas o que é certo é que a ideia de muçulmano parece que faz um pouco de confusão a mais ao pessoal do Ocidente. E se nós queremos, de facto, que haja uma Nações Unidas que tenha capacidade de resolução de conflito, primeiramente ela tem que fazer reformas internas. E essas reformas não devem ser só políticas, técnicas e ideológicas, do ponto de vista da configuração do próprio sistema de segurança a nível mundial. Por isso é que eu fiz questão de citar aqui 2 dados. A primeira que é a Convenção de Westfália, 24 de outubro. Eu quase que constantemente toco neste ponto porque, olha o erro geopolítico, é que o Ocidente estava a desenhar o mundo e
a decidir o mundo a partir de um pequeno território. Ou seja, eu estou num pequeno território e eu crio uma ideia de mundo, do mundo, eu crio uma visão geopolítica para daqui a 50, 100, 200 anos. Aqui nasceu o primeiro sistema de segurança moderno. O segundo, que eu trouxe que depois de 1814, antes ainda de 1906, até 1815, que dá-se a Convenção de Viena. A Convenção de Viena, se o modelo da Convenção de Viena, o sistema de segurança que se criou era de evitar com que haja um Napoleão Bonaparte, que tem as ideias imperialistas, que coloque a própria Europa e o Ocidente em perigo, seria o mesmo que se deveria levar digamos aqui, para o Médio Oriente. É criar um Israel pacífico, porque eu digo o seguinte, uma vez um Israel pacífico, aqui seria a ideia da construção da paz. Um Israel armado, extremamente ofensivo, extremamente agressivo, é quase que impossível, porque os palestinianos estão a ser constantemente, digamos, enxotados dos seus territórios. E o elemento fundamental desta guerra é simples: Jerusalém, meus amigos, não vamos longe. Jerusalém acabou por ser o epicentro deste conflito, mas o que é certo é que era um território que pertencia à Palestina. Se esse território pertencia à Palestina, hoje, exatamente, e um pouco foi feliz nessa abordagem. Se esse território pertencia à Palestina, por que hoje pertence a Israel? E por que a Palestina hoje, ou seja, anda quase que sem território? Portanto, seria, na minha opinião, se há condições da criação de mecanismos de paz, o primeiro elemento era pedir a Israel, e eu duvido que isso vai acontecer, que devolvesse os territórios, as suas fronteiras. Os fronteiras. Não, é simples isso, Amilcar. Quem criou este conflito é o próprio Ocidente. Porque o normal seria Israel obedecer. Se houvesse sanções contra Israel, do ponto de vista dos acordos, eu penso que não teríamos nenhum problema. E termino com o seguinte, que é o dado que eu dei há pouco tempo, que é o chamado Acordo de Abraão. O Acordo de Abraão teve um grande problema porque não se ouviu o pensamento técnico-científico, simplesmente a questão ideológica e política. Eu ouvi o vídeo do ministro Netanyahu e ele diz claramente: nós estamos aqui a falar isso, as pessoas estão a bater palma, no dia seguinte estão a rir de nós, porque ele próprio sabe, está consciente, de que não foi um acordo, digamos, com propósito prático. Se a Palestina é simplesmente 2 milhões de muçulmanos e a Irmandade muçulmana é muito mais do que isso, meus amigos, eu penso que nós estamos perante uma coisa muito séria. Portanto, Israel, que venha perante o mundo, receda o seu território, conceda os territórios e haverá paz, não é nenhum problema. Não é nenhum problema. As grandes potências que têm assento no Conselho de Segurança não, digamos, salvaguardam as suas próprias posições. Estamos aqui recordados da resolução de 13 de março de 2002, que consagrava, portanto, a criação de um Estado palestiniano independente. Só a Síria que se absteve, todos votaram a favor, portanto, houve 14 votos a favor, incluindo os Estados Unidos, principal mediador deste processo, mas lá para cá já lá vão 20 anos e o processo não anda. Amilcar, eu quero olhar para o conflito em 2 pilares, passado e futuro. O Nelson Pereira de Sousa falava de 72 anos. Quanto tempo mais? Com este imbróglio, leva a entender que mais 72 anos vão ocorrer e a solução nós não vamos encontrar. Então vamos nos encaminhar aqui. E aqui precisamos, às vezes, fazer alguns esclarecimentos dos erros da história. Aqui é um problema, erro da história. E ainda temos um outro que acompanha a mesma situação, dos curdos, que são considerados apátridas, 28 milhões de pessoas no mundo serem consideradas pessoas sem país, sem terra. E andam ali, dispersas. Erros da história. Este mesmo erro é também, concomitantemente, este erro. Se nós quisermos fazer todo este chamamento, vamos aos acordos de 1916, os acordos de Sykes-Picot, que fazem de forma secreta entre a França e a Inglaterra, um acordo secreto, e que talhonam mesmo por parcela, o Império Otomano. Este é um erro da história. Daí que, em termos de direito internacional público, ficou convencionado e proibido a não existência de negociações secretas. Daí para frente, o diálogo tem de ser aberto, abrangente, multilateral, bilateral, mas com figurino que não pode ser fechado, não pode ser secreto, por causa destes erros da história. E aqui vamos depois voltar, precisamente depois do fim da Primeira Guerra Mundial, à Declaração de Balfour. O que é que dizia esta declaração? A criação de um lar nacional judeu. Tão ambíguo. Lar nacional judeu aonde? Daí que
por causa das questões do antissemitismo e o sionismo, há então a migração do fenômeno holocausto dos judeus e vão para aquele espaço. Pelo menos como seres humanos precisavam de ter algum espaço. E encontraram precisamente esse espaço. Aqui também, para chamar a atenção, a cabeça fria das lideranças. Por quê? Porque o Estado de Israel foi criado a 14 de maio de 1948. Os árabes negaram que iam fundar esse Estado. Por quê? Porque as lideranças não perceberam que o mundo é dominado por força bruta, por poderes brutos. E aí ficaram vítimas. Depois que a Liga Árabe dá conta, precisamente entre novembro e outubro de 1948, também tentam criar o Estado da Palestina completa. Só que já não teve a abrangência. Por quê? Porque o mandato das Nações Unidas, que vinham primeiro definido pela Liga, a Sociedade das Nações, nos anos 1917 até 1948, teve um vigor de 20 anos, cessa o seu mandato e depois é que eles criam. O reconhecimento foi apenas de alguns países árabes e que não teve consistência. Então, aqui para dizer que, às vezes, as lideranças também, diante de fenómenos iguais, precisam ter cabeça fria. Porque se conseguem evoluir a Palestina para um Estado, hoje estariam a discutir de forma paritária, de forma igualitária, com o Estado de Israel. Negaram em nome destes absolutismos, destas visões muito extremadas. E hoje estamos agora com um erro da história em que, olhando para o passado e olhando para o futuro, não há uma janela aberta para a sua solução. Caminhos para a solução. Só pode ser a diplomacia. E a diplomacia deve ter em conta dois contextos. O primeiro, o eixo que é comandado pelo Irão, dentro do Médio Oriente. E este eixo, comandado pelo Irão, tem a sua umbrella, o Hezbollah. Por quê? Porque o Irão é o grande financiador e com intenções de desafiar o mando regional Israel. Aí um conflito. Quem é que define a liderança deste espaço? Depois, olhar para o eixo que é comandado pela Arábia Saudita. E aqui a grande pergunta: por que o Hamas só agiu agora? Por quê? Porque os estados dentro desta região são estados de economias monocultura, que estão apenas dedicadas ao petróleo. Hoje por hoje, atendendo a densidade populacional, também querem crescer para a diversificação da economia. Tanto é que estamos a ver uma Arábia Saudita a entrar para os BRICS, estamos a ver uma Arábia Saudita a tentar negociar e aproximar-se a Israel. Logicamente, a causa do Hamas, se o player fundamental dentro deste espaço muçulmano é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita detém um dos grandes símbolos do mundo muçulmano, que é Medina e Meca. Se aproximar de Israel, vão anular a causa palestiniana, sobretudo a reivindicação do Hamas. Logo, partiu com toda esta força de contra-inteligência, onde notou-se que há fissuras dentro do espaço dos meios de segurança de Israel, entrou para este campo e criou os desequilíbrios que criou. Agora, há aqui uma pergunta, e esta pergunta é-nos feita por um israelita, o senhor Yuval Harari, no seu livro, Harari, no seu livro As 21 lições para o século XXI. E ele diz: o fenómeno do terrorismo. E aqui o amigo Nelson Pereira de Sousa tem estado a trazer para o nosso debate a teoria dos atores não estatais, os atores assimétricos. E aqui é válido, é precisamente, e este elemento aqui é válido. O Hamas é um ator Hamas, Hamas e todo este movimento. O Hamas conseguiu um elemento: congelar o acordo que estava a ser desenhado entre a Arábia Saudita e Israel. Congelar o figurino do que ele era o líder dentro daquela região, e o Irão mostra-se de facto que, afinal,
toda aquela influência que queria exercer em termos de liderança vai ser ainda competitiva entre a Arábia sua Saudita postura não está diretor na região. Sim, não está diretor. e Israel. Não, Então, não, aqui este coisa figurino, maluca. já se conseguiu este resultado. Agora, a grande pergunta é, por que, e aqui vou voltar ao Harari, por que os Estados, quando respondem às questões do terrorismo, respondem com todo este poder bélico e, sobretudo, em pânico? Mas que tipo de Israel está em terrorismo? pânico, está em pânico. E deixa-me já aqui refletir. O que é que o Harari traz? O Harari diz-nos que durante um ano o terrorismo chega a matar menos de 50 mil pessoas. E nós nos esquecemos que há mortes paralelas que ocorrem com as doenças e que ultrapassam tudo isto. Esquecemos-nos das mortes que ocorrem à volta dos acidentes de viação. Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, dizia ontem que nunca tinha morrido tanto judeu desde o Holocausto. Em todas as realidades. Então aqui é para dizer que os danos criados pelo terrorismo e outros danos, e aqui há uma função importante, a questão da mídia. A mídia é muito barulhenta quando ocorrem fenómenos desta dimensão. Então precisamos, quer de um lado como do outro, ter cabeça fria para avaliar, porque às vezes trazem-nos uma narrativa e que quando nós vamos olhar em termos de número, em termos de impacto, é mais um impacto de interpretação e de percepção do mundo ocidental e que no mundo real as coisas ocorrem de forma diferenciada. Então, aqui enquanto pessoas de opinião, era para trazer estes dois elementos, olharmos para o passado, mas com uma projeção de futuro. Bom, João Dumbuco, o que é facto é que nós temos aqui um conflito que existe desde que nasceu o Estado de Israel, em 1948. O Estado nasceu e foi validado pelos Estados Unidos da América e também pela União Soviética, é bom sublinhar isso, mas de lá para cá conflitos à escala de toda aquela região, envolvendo outras nações, o Egito, por exemplo. Lembro quando Nasser ocupou e nacionalizou o Canal de Suez, foi todo aquele conflito e depois Israel acabaria por ocupar Sinai, forças anglo-francesas ocuparam Porto Said no Egito. Portanto, de lá para cá, um mar de violência com centenas de milhares de mortos. Qual deve ser agora o papel das Nações Unidas? Portanto, já se diz que não pesa muito, mas qual deve ser o papel agora do Conselho de Segurança perante este conflito? E uma vez estamos a ver o tabuleiro com várias novas peças, porque o presidente Putin está muito interessado, digamos, no escalar deste conflito para poder gerir melhor o conflito com a Ucrânia. Claramente que sim, porque o escalar da tensão deste conflito... Se já não há tantas munições para a Ucrânia, não deverá haver muitas para enviar para o Médio Oriente. Sim, só avisa até certo ponto o que está acontecendo no leste da Europa. Mas a escalada de tensão de 45 até agora resulta também, em grande medida, quer pela não aceitação do acordo por parte da Palestina, que o Bernardino tentou trazer aqui, que deveriam ter repensado na altura e aceitar, mas também com a visão do expansionismo territorial que Israel tem estado a fazer nos últimos tempos. Daí, quer o Nelson, quer o Isata... O largamento dos colonatos. Sim, os assentos melhor, israelenses. Os assentamentos israelenses. Isso faz com que, à medida que a população vai aumentando, há necessidade de se alargar o espaço. Só que este alargamento entra até aquelas fronteiras que foram delineadas nesta mesma resolução das Nações Unidas. Logo, nós tivemos o cuidado de inicialmente dizer que, a par das questões religiosas, que já aqui sublinhamos a disputa pelos lugares santos, mas também há uma disputa territorial, que tem muito a ver com este alargamento que é feito hoje. O que é que as Nações Unidas devem fazer? As Nações Unidas devem, de facto, tomar o seu papel enquanto uma organização que foi criada com o objetivo de manter a paz e a segurança a nível internacional. As Nações Unidas e o Conselho de Segurança, onde estão os Estados Unidos. Claramente que sim. E repara, Amilcar, em grande medida este problema foi criado pelas Nações Unidas. Se irmos ao fundo da questão, vamos chegar à conclusão que este problema foi criado pelas Nações Unidas por esta mesma resolução. Quando o presidente Donald Trump entendeu deslocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém,
viu-se o aumento da tensão existente devido à importância que Jerusalém tem para essas três grandes religiões que falamos inicialmente, quer o judaísmo, o islamismo e quer também o cristianismo. Daí que temos que olhar como é que vamos administrar Jerusalém. Este é um ponto focal. E é de domínio público que Jerusalém Oriental é ocupada pelo Israel. Então isto adensa ainda muito mais esta conflitualidade. Aonde é que estão as Nações Unidas? Porque se as Nações Unidas vivem uma crise de credibilidade, esses conflitos que vão acontecendo descredibilizam ainda muito mais o papel que as Nações Unidas devem jogar. Os atores internacionais, os Estados, as grandes potências, são chamadas para tomar um posicionamento. As Nações Unidas até agora só manifestou ou condenou o facto de Israel ter, digamos, isolado a faixa de Gaza, que tem faltado quer alimento, água, que não se consegue entrar pela via humanitária, que ele condena esse tipo de atos, mas não condena os ataques que estão a decorrer de Israel na faixa de Gaza, que pelas imagens demonstra claramente que aquele pedaço de terra que fez aqui menção, Bernardino, que é tão pequeno, que é aproximadamente 41 quilômetros de extensão e 10 de largura, daí que pelos muros existentes tem-se dito que é uma espécie de uma prisão ao céu aberto. Então tudo isto deve preocupar. Mas também a grande preocupação hoje é percebermos aonde de facto veio a capacidade militar para que o Hamas conseguiu de facto engendrar um ataque desta natureza. O Nelson dizia inicialmente que pode ser aqui trazido a visão que Netanyahu, o primeiro-ministro, estar a vivenciar um índice de impopularidade, então permitiu que isto acontecesse. Isso é da teoria da conspiração. É discutível isto. Não, isso é interessante se virmos o pensamento do primeiro-ministro a pedir apoio da oposição política. Deixa-me só terminar. Muito interessante. Isto aqui até certo ponto é discutível, mas eu ainda prefiro olhar para uma falha que existiu num dos grandes serviços de inteligência a nível do mundo. Todos nós conhecemos a dimensão dos serviços de inteligência de Israel. O que ocorreu Da Mossad? Sim, a Mossad. Todos nós conhecemos a capacidade da Mossad. E se olhar, estes ataques foram muito bem organizados e teve um impacto terrível naquilo que é a honra de Israel. Assistiu-se pela primeira vez. Depois, acha que a Mossad não cruzou devidamente todas as informações que foram eu chegando? penso que sim. E também, Amilcar, nós sabemos que Para concluir. Israel tem um dos sistemas antimísseis do mundo mais moderno, que não conseguiu interceptar todos os mísseis. Claro, também deve-se aqui concordar que pelo volume dos mísseis lançados e os rockets, claramente que o sistema saturou. Podemos concordar nisto. Mas olha que o ataque foi para o ar, terra E mar, e também nós assistimos depois à entrada de indivíduos do Hamas a raptarem determinadas pessoas do outro lado da fronteira. Então isto é muito grave. Esse tipo de falha não pode ser simplesmente do ponto de vista para aumentar a popularidade do próprio presidente ou permitir que isto acontecesse para aumentar a popularidade e buscar o apoio da oposição. Há uma falha. E esta falha não deve ser aqui descurada. Agora, para terminar, os ataques que Israel está a fazer à faixa de Gaza, em espécie de cura do orgulho que foi ferido por um pequeno grupo atacou um país da dimensão de Israel, que é um país, que é uma potência militar nesta região, e foi atacado de forma tão violenta. É a maior potência da região? Sim, e foi atacado de forma tão violenta por um grupo que se diz terrorista.
Meus caros, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a falar de complexos conflitos que neste momento graçam à escala global, a começar por este Médio Oriente, desde o passado sábado que os médias estão a dar grande destaque a este acontecimento, o ataque que o Hamas produziu contra o poderoso Estado judaico de Israel, com um grande apoio militar dos Estados Unidos da América, mas o que é facto é que o Hamas conseguiu penetrar no coração do Estado judaico de Israel. Vamos voltar a abordar este assunto quando voltarmos para a segunda parte e vamos olhar também para outros conflitos que neste momento estão a preocupar o continente africano. Não sai daí. E voltamos ao nosso debate. Estamos a falar de complexos conflitos que neste momento mais preocupam o mundo. A última escalada é esta que aconteceu no sábado, marcada por um ataque do Hamas ao Estado judaico de Israel. Nelson Pereira de Sousa, vamos concluir para podermos falar também sobre o continente africano. Bernardino Neto falou aqui de vários acordos que foram assinados depois da Segunda Guerra Mundial. Falou do acordo do Sykes-Picot de 1916, onde a Palestina era prometida à Grã-Bretanha. Depois falou de Balfour de 1917, quando a Inglaterra concordava com a criação de uma pátria para os judeus, desde que os direitos dos judeus não fossem afetados, e falou-se também aqui da Conferência de Sanremo de 1920, portanto, quando se deu o mandato da Palestina à Grã-Bretanha. Bom, no meio de todas essas resoluções, todos esses acordos, o que é facto é que de 1948 até a data não nasceu o Estado palestiniano, mas nasceu o Estado judaico de Israel. Na sua opinião, há condições neste momento geopolíticas para que as grandes potências e as Nações Unidas consigam, digamos, resolver este problema que data de praticamente um século, a criação de um Estado palestiniano independente? Bem, condições há desde que haja boa vontade dos Estados, o que não tem havido até hoje. E a solução, acredito eu, não quero ser pessimista, mas a alteração da geopolítica, da geoestratégia, será ela determinar a resolução daquele local. Porque no estágio em que ela está, não há qualquer solução, não acredito se Israel aceitará recuar as suas fronteiras, sentirá-se tocado ao seu orgulho, recuar as suas fronteiras. Não acredito. Mas, entretanto, se os Estados Unidos assim quiser, assim acontecerá. O único autor que pode alterar, dizer que Israel recua as suas fronteiras, é os Estados Unidos, que o têm permitido que ele continue com essa ação. Deixa-lhe trazer aqui um elemento que o Bernardino tocou e eu quero rebatê-lo. A questão aqui da mensagem que é passada, os órgãos de informação não fazem referência de que o povo judeu sofreu o Holocausto como sofreu a Alemanha. Mas não têm em conta que este sofrimento, o Holocausto que eles tiveram, estão a levar o mesmo Holocausto aos palestinianos. Reclamavam de ser maltratados num território, levaram-nos para um novo território e neste território são eles a cometerem as atrocidades. Evidentemente que, se olharmos para as extensões, conforme fez referência no início da primeira pergunta que me fez do tabuleiro, é evidentemente que há a ideia de que esta ação do Hamas, que se diz ser protegida, treinada pelo Irão, há aqui uma guerra de procuração também. Tanto os Estados Unidos como a Rússia naquele local. Porque Lavrov, suspeito eu, nas minhas análises, Lavrov, antes de chegar a Angola, passou por ali. E haverá um encontro agora. É preciso alterar o status quo, porque é uma questão existencial.
o povo palestino tem o direito como o povo israelense tem direito à existência. E por que se está a dizimar há 72 anos aquele povo? Estão a dizimar. Só o povo israelense é que tem direito à existência, de ter qualidade de vida. Porque o povo palestino vive uma vida de miséria. Estão a lutar com um exército poderoso. É uma vergonha ver os jovens atirarem pedras àquele exército. E por atirar uma pedra é morto. E todo o Ocidente vem condenar no mimimi. Não vem evidentemente condenar da forma que se condenou a Rússia. E trago um outro elemento aqui. A guerra preventiva é um novo ator das relações internacionais. E quem trouxe esse novo ator? Os Estados Unidos. Bush Administration, não? Os Estados Unidos. Afeganistão, Iraque, Kosovo, Bósnia, sem qualquer autorização do Conselho de Segurança. Evidentemente, por isso é que fiz referência que o ator perturbador nas relações internacionais tem sido os Estados Unidos. Porque as bolsas de miséria, as bolsas de guerra que vão aparecendo, quem aparece por trás é sempre os Estados Unidos. Não a nível mundial, mas naqueles pontos. Vamos ver que os Estados Unidos é o único país que tem milhares de bases militares em toda a parte do globo. Para fazer o quê? Para dar beijinhos? Aquele povo? Evidentemente que não. Vamos compreender que é uma questão da tensão que houve, não é? Da Segunda Guerra Mundial. O muro de Berlim caiu. Qual foi a razão de manter essas bases até hoje? Para poder ter influência hegemônica. Por isso é que a ação da Rússia, a China, hoje, é um multilateralismo para poder esvaziar essa ação hegemônica dos Estados Unidos. Por outra, esta ação agora em Israel fará com que os Estados Unidos se vão estender os tentáculos até Israel. E não quero ser pessimista, eu acredito, da forma que as coisas estão, a Coreia do Norte vai ter uma ação. Ou vai atacar a Coreia do Sul, ou vai atacar o Japão. Isso para ver qual será a reação dos Estados Unidos. Porque a ideia hoje é esvaziar o poder americano a nível do mundo. E não acredito também que a China terá uma ação piscar o olho a Taiwan. E se Taiwan não aceitar, evidentemente que pode haver uma ação. Nós estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial. Nós temos Estados que são potência e detêm armas de destruição em massa. Não é o caso do Iraque, que todos sabiam que não existia e foram lá e dizimaram aquele povo. Por isso, Amílcar Xavier, nós estamos numa tensão que pode dar-se aqui o apocalipse. Temos que ter cuidado com isso. Precisamos aqui adultos à mesa que possam sentar-se e pôr as cartas à mesa para ter-se uma ação de paz. O único que aparece fazer uma abordagem de paz é o Brasil. E por ter essa abordagem de paz, o Brasil é condenado. Então o que é que se pretende realmente? É guerra. Nós sabemos que a grande economia que é os Estados Unidos, ela vive muito da sua indústria militar. Mas até quando vai acontecer isso? Até quando? Porque... Até quando? Osvaldo. Amigo, permita, a minha questão, queria ligar isto, pelo menos, àquilo que o Bernardino disse em relação à expressão terrorista. Hoje as pessoas ficam quase que inquietas quando vemos terrorista. Primeiro é preciso que a mídia ocidental termine com essa teorização de que o terrorismo está ligado simplesmente ao árabe ou muçulmano. Eu penso que do ponto de vista prático, do ponto de vista social e para o princípio da boa convivência entre os povos, se de facto nós queremos implementar aquilo que a Hannah Arendt descreveu, Human Condition, a condição humana, que permita com que os povos vivam enquanto cidadãos do mundo, sem distinção de gregos ou troianos, é preciso que se acabe com essa mediatização de que quando se vê um árabe, está-se logo a falar de um terrorista. A conotação. Estou recordado em Portugal, em 2014, lá estava um árabe sentado com a sua mochila.
de repente entende que tinha que pegar um café e deixa a sua mochila lá onde está sentado. O hora mal move o pé esquerdo, todo mundo no aeroporto põe-se a fugir. Portanto, é preciso que se acabe com isso. Porque se a gente voltar no ano de 1632 até os dias de hoje, ou se precisarmos que voltemos até 1540 em que nasce Maomé, no ano 632 estamos a falar da guerra, a invasão que Maomé faz perante a cavalaria, a espadaria perante o mundo, com a ideia de criar um império, o império muçulmano, um império tão grande à volta do mundo. Maomé tinha dito uma expressão que ficou muito mal na história, que o islamismo iria triunfar ou pela espada ou pela força. E, portanto, nos tempos modernos, eu penso que nós podemos acabar com esta dilatização e essa conotação a contra-ofensiva de Israel do ponto tem a de denominação de espada. Sim, do ponto de vista religioso. Sim, senhor. O segundo ponto, a expressão terrorista, na verdade, ela está sofrendo deslocações quase que temporal. Primeiro, ela foi implementada, estamos recordados, do 14 de julho do ano de 1789, a Revolução Francesa, né? Em que aqueles que então protestaram contra um poder estabelecido foram chamados de terroristas, e nós conhecemos os destinos que tiveram. Portanto, e aqui também para refletirmos o tal chamado os direitos humanos, e sobretudo o dia 10 de dezembro do ano de 1948, e depois toda uma conduta de tratados e acordos que aqui, meus amigos, abertamente não deu em nada. E trago aqui um programa interessante que nós conhecemos, que é a questão, por exemplo, SALT I, 1963, SALT II, 1968, e depois, mais tarde, que é público, a Convenção de Helsínquia, de 1975, a convite do primeiro-ministro irlandês para a paz no mundo. Portanto, o que nós vimos até agora é que quer os Estados, quer as demais organizações internacionais não têm tido capacidade de gerir da melhor forma aquilo que chama-se elemento de paz. E é preciso que se olhe para este barômetro de forma profunda e prática. Depois, o outro ponto que o Mbauco estava aí a falar, e também falou o Nelson, que eu acho que é sempre interessante, eu não descarto a possibilidade de haver, do ponto de vista prático, ou seja, quero dizer com isso, eu tenho receio, tenho alguma desconfiança, tenho alguma preocupação em querer saber se de facto um serviço de inteligência como a Mossad, com a importância que tem a nível geoestratégico e geopolítico, com a importância e manobras de contra-inteligência que faz, pelo respeito que ganhou perante o mundo, não esteve, à altura de interceptar, do ponto de vista de comunicação de inteligência, uma possível ação do Hamas perante Israel. Porque isso me preocupa do ponto de vista daquilo que é estratégico para algumas pessoas. E não descarta a possibilidade discutível, tal como acontece, por exemplo, com o presidente Putin, quando chegou ao poder. Nós sabemos o que se passou. A questão, por exemplo, da Chechênia, estão recordando aqui, a questão da morte do teatro, que parece que muitos dizem que aí houve uma espécie de encenação, e o mesmo deve ser ligado ao dia, sem querer ofender nenhuma nação perante o mundo, ao dia 11 de setembro de 2001, que o Amilcar também sabe, que autores que pertenciam à CIA, que escreveram obras a contrariar os acontecimentos e que esse material não é público, nunca foi público, e pessoas foram perseguidas e até aqui não se falou nada. Portanto, é preciso perceber que a nível da intenção de manter o poder, muitos governos, muitos líderes e muitas autoridades têm por detrás certas agendas. Isso, e como disse o Bernardino, não é absoluto. Isso não é absoluto, é simplesmente uma ideia que quer cruzar outros pilares para talvez ajudar o pessoal em casa a poder compreender. Agora, para fechar mesmo em segundos, o que eu entendo é que deve haver uma união do ponto de vista de estratégia e perceber que a questão da paz de Israel é simples, há mecanismos palpáveis, desde, e repito, que haja primeiro, na minha opinião, reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e aliás, o próprio Henry Kissinger já havia escrito, quando escreveu uma obra interessante que é Anos de Renovação, que ele trazia uma visão das Nações Unidas configurada aos desafios atuais. Portanto, se você tem uma Nações Unidas que nasce nos anos 40, para os dias atuais, é possível que alguns mecanismos podem ficar de lado. Portanto, uma reforma gradual, dá espaço às outras nações e se concede alguma liberdade do ponto de vista prático para a Palestina, eu creio que sim. Mas Kissinger é um dos culpados deste estado de coisas no Médio Oriente. Não, por isso é que nós vimos. E isso é interessante. Não por causa da doutrina que é seguida por todos os governos da Casa Branca, quer republicanos, eu no quer democratas. No debate passado estive aqui e falei sobre o pensamento côndor de Henry Kissinger em relação à América Latina. E quando trago isso, veja que mesmo, por exemplo, o Brzezinski, que é um dos grandes mentores do pensamento norte-americano, um dos grandes construtores, hoje, antes de morrer, quando ele escreveu a Nova Geoestratégia, ele disse que sim, que a China, para uma estratégia de apaziguamento do conflito a nível global,
a China tinha que ser integrada ao G8, ou seja, uma espécie de reforma, deixar de ser G8 e ser G9. Portanto, essa é a dimensão que eu trago, porque as coisas não podem ser permanentes, amigo. Aliás, se nós queremos aplicar o pensamento norte-americano, think out of the box, pensa fora da caixa, eu penso que reformas estruturais para organizações internacionais como as Nações Unidas seria de todo importante, porque ela não tem poder de facto. E eu, às vezes, vejo muitos autores, eu tenho estado a reparar muito pessoal a chamar sobre si com que ela tivesse uma atuação mais prática, mas, meus amigos, ela não tem poder de facto. É preciso que haja alguma reforma e os Estados possam conceder algum poderio para que ela atue de forma prática. Deixa-me só agradecer aqui o contributo do antigo jogador de futebol Luís Cazengue Luizinho, dá aqui a sua valiosa contribuição, diz estar em contacto com alguns jogadores que atuam no futebol israelita, diz que o Capita já está em Lisboa, são e salvo, também o Show e o Wilson, que jogam no Maccabi Haifa, estão igualmente salvos, portanto já não estão em Israel. De qualquer modo, diz Luís Cazenga que estes jogadores receberam indicações por parte dos clubes onde atuam de que têm 14 dias para pensarem e refletirem melhor se desejam regressar, portanto, a Israel. Outra informação é do Jornal de Angola, que diz que 6 cidadãos angolanos não residentes em Tel Aviv e Israel deverão deixar aquela região de regresso ao país em voo comercial, creio que já estão a fazê-lo neste momento, na sequência do agravamento do conflito israelo-palestiniano, motivado pelos recentes ataques do grupo Hamas contra o território israelita. Em comunicado de imprensa enviado ao Jornal de Angola, o Ministério das Relações Exteriores esclarece que a retirada dos cidadãos nacionais vai ser efetuada através da Embaixada em Tel Aviv, devendo o processo contar com o apoio de Portugal, a quem agradece pela total disponibilidade manifestada em transportar os angolanos. Quanto aos demais cidadãos angolanos residentes em Israel, lê-se no comunicado de imprensa, encontram-se em segurança e fora das áreas afetadas pelo conflito armado. Portanto, tem uma nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. Bom, vamos então concluir para falarmos sobre o continente berço da humanidade. Creio que agora é a vez de Osvaldo Umbuco. Bem, não, era para fazer um aditamento no que o Osvaldo teve a dizer, o exato nesse caso. Hoje podemos dizer que o sistema das Nações Unidas já não se ajusta ao contexto e aos desafios do mundo. Mas há aqui um elemento que nós não podemos descurar. Não existe vontade política dos P5 em fazer esta reforma. Quer a China, quer a Rússia, quer os Estados Unidos, quer a França, quer o Reino Unido. Esses 5 países não existe vontade para que essa reforma aconteça, nos moldes que se perspectiva do alargamento de mais intervenientes que tenham capacidade de direito de veto. Isso não existe. Podemos aqui trazer a narrativa e países que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas enquanto membros permanentes, terem posições que dizem que não é importante o alargamento, mas do ponto de vista prático não estão preparados ou não querem alargar a mesa para... Por isso é que estão a nascer novos players no sul global. Claramente. E talvez o nascimento desses novos players do sul global ou a alteração da ordem internacional vigente poderá dar origem ou à reforma ou então a alteração do que existe hoje a nível das ou a quebra mesmo. Ou também a quebra. Também é um elemento que nós não podemos aqui descurar, porque se olharmos para a história, vimos as razões que levaram com que a Sociedade das Nações fracassasse, porque não conseguiu dar resposta a uma série de problemas que estavam a decorrer. E o mesmo tem estado a acontecer com as Nações Unidas nos últimos tempos. Daí que eu disse que as Nações Unidas vivem uma crise da legitimidade ou da credibilidade, mas essa crise não é resultante por ser uma organização ilegal, não. Mas para quem serve neste momento o Conselho de Segurança, no quadro geopolítico o interesse dos P5, quem lá estão, por uma razão muito simples, eles têm direito de veto. Eles conseguem paralisar temporariamente ou permanentemente uma determinada deliberação. Há 72 anos está parada a Palestina. Claramente. E olha, Amilcar, o que aconteceu com a invasão da Rússia à Ucrânia. Isso foi para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós sabíamos que não ia passar porque a Rússia ia usar o direito de veto. E assim a Rússia usou o direito de veto. Então, esse direito... Mas tem força isso. Em 2003, os americanos invadiram o Iraque com presunções de armas químicas. Até hoje não se provou isso. Claramente. Essa também é uma outra discussão que nós devemos fazer no sistema internacional do papel que cada um joga. E tendencialmente, às vezes, pensamos que nós vivemos
a era de Leviatã, de Thomas Hobbes, onde os mais fortes, Estados baleias, claramente, e acabam Mas eu gostasse de apreciar, impondo Luís. a sua vontade no sistema Bom, sem internacional querer contra fugir, todos e todos. verifique só sem querer tirar a palavra, porque não é meu juízo. O que escreveu Mohamed El-Baradei, pensa que o mundo conhece, um grande diplomata egípcio, que esteve perante todos os dossiês, escreveu a grande mentira. O que é que o mundo fez? Ouvidos de surdo. Portanto, a grande questão é, quando é um player que tem poder, por isso é que eu disse aqui na semana passada, que as grandes potências são os grandes monstros do sistema internacional. Todos os grandes conflitos do mundo são criados pelas grandes potências. Se você tem uma nação que tem um orçamento de 2016 para aqui, cerca de 700 mil milhões de dólares, você tem uma nação que tem cerca de 50 milhões de soldados destacados no mar do Japão, você quer o que? Você quer conflito? E o complexo... Desculpa, eu paro por aqui, deixa um pouco falar, depois eu dou a minha opinião. Não, e o que é que acontece com esse posicionamento das grandes potências? O famoso direito internacional só funciona quando é dos interesses dos mesmos. Quando não é, o direito internacional vai sucumbir consoante os interesses dos grandes. O Bernardino conhece o pensamento de John Mechê, meu amigo que eu conheço, o Boco conhece, é professor, o Nelson conhece. Nós estamos a ver a fase do realismo ofensivo, o que significa as questões do direito internacional, ética e paz, não fazem parte da agenda daqueles que têm poder perante o mundo. Quando se trata dessa questão, costumo recorrer a um pensamento de uma figura angolana, Lázaro Dias. Mais velho. Mais velho, Lázaro Dias. Antigo presidente da Assembleia Nacional, da Assembleia, hoje Acho que Assembleia foi ministro da Justiça, foi ministro da né? Justiça. Sim. E diz uma Já coisa, falecido. há fenómenos que levam ao desmaio das instituições. Hoje as Nações Unidas estão desmaiadas, mas, atenção, há um estudo de Teles Castro, brasileiro, das várias resoluções tomadas no Conselho de Segurança. Ele estuda 800... É cônsul atualmente. 800 resoluções. Diz que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não mudou na sua estrutura, mas mudou na sua metodologia de trabalho. Quer dizer que está a sentir esta influência. Por quê? Porque hoje já admite um período de auscultação da parte lesada, mesmo que ainda não seja admitida na sala oficial, mas já sobre corredores. Então diz que toda esta influência. E diz também que, dentre estas 800 resoluções, a diplomacia, no mais alto patamar das Nações Unidas, ela é feita nos corredores. E a maior parte dessas resoluções, encontraram sempre convergência das 800. São muito poucas que terminam em ruptura. Então, para dizer que há de facto estas análises, mas precisamos às vezes apegar-nos em documentos para depois trazermos então uma análise que seja completa. Porque às vezes olhamos só fazendo análises muito fixas, mas há algumas dinâmicas que estão da qual nós precisamos recorrer a alguns. Mas aqui também é um elemento que se adicionar rapidamente. Claramente. Unilateralismo e tendências da multipolaridade. É do professor Teles Castro. Então, traz-nos esse estudo. Estou aqui apenas a trazer uma contribuição para não ficarmos em posições muito fixas. Porquê? Porque as questões são analisadas, são estudadas. E quando vão se olhar para os documentos, a resposta não é tão pessimista conforme a mas claramente eu devo subscrever contigo. Porque se nós hoje nos perguntarmos o seguinte, o mundo estaria muito mais seguro ou inseguro sem as Nações Unidas? A resposta clara é que o mundo estaria muito mais inseguro sem as Nações Unidas. Seria essa? Essa é a resposta mais clara. Mas qual é o papel prático das Nações Unidas? Seria esta a razão, a resposta agora. Hoje as Nações Unidas perderam a essência da sua origem, que é paz e segurança a nível do mundo. Sim. Ter aquela capacidade de impor, ter aquela capacidade de negociar ou então de definir as regras. As Nações Unidas vai procurando mitigar ao máximo os efeitos que decorrem no sistema internacional. E não é bem sucedido porque não tem a força da resolução, como o Ivaldo também já trouxe aqui, de impor uma série de questões. O emprego mais cobiçado do mundo era secretário-geral das Nações Unidas. Hoje, António Guterres quer quase despir-se do casaco do secretário-geral das Nações Unidas. Basta olhar como é que ele foi tratado por Putin naquela cadeira que quase que... Na mesa longa, de distância. Então, vamos deixar então esta abordagem sobre o conflito no Médio Oriente. Renovo aqui a informação que foi avançada há pouco pelo Luís Cazenho Luiz em relação à condição dos jogadores angolanos que jogam no
no futebol israelita. Para já a Capita já está à disposição dos Palancas Negras, está em Lisboa, já está com a equipa orientada pelo técnico português Pedro Gonçalves para a operação Moçambique-RDC, jogos amistosos, portanto, os jogadores estão a são e salvos. Vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo para depois então falarmos dos conflitos que neste momento mais preocupam no continente africano. Agora vamos falar de conflitos no continente africano. Vamos gerir 20 minutos e a começar as questões ligadas à recente visita que o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos da América fez ao continente africano. Ele sublinhou em terras africanas que a sua administração, a administração Biden, vai lutar para que não mais surjam golpes de Estado no continente africano. Bernardino Neto. Isto é precisamente uma continuação da Cimeira Estados Unidos-África, porque eu interroguei-me o porquê de os demais Estados africanos tinham sido apenas recebidos por Antony Blinken. E quando se tratou de Angola, foi o homem da defesa, que esteve muito recentemente, o Lloyd Austin, e o Blinken, que é do secretário de Estado. E então interrogou-me e levou-me também a uma questão de sala de aulas. Na sala de aulas, dizia o nosso professor de Geopolítica e Geoestratégica de que Angola, com todos os defeitos que tem e com todas as virtudes, continua a ser uma pauta de análise dentro do Pentágono. Angola, por isso que nós vamos vendo programas Voz da América, todos eles incididos para Angola, tem para dizer que este não é um Estado qualquer. E aqui, precisamente para fazer um erro, para corrigir um erro da própria história, onde os Estados Unidos da América estiveram do lado errado da equação. Apoiaram movimentos rebeldes, a luta que ocorreu aqui por todo este período, durante o período da Guerra Fria, mas Angola sempre, e aqui no sentido da cabeça fria das lideranças, apesar de haver toda esta nuvem negra, nunca os interesses petrolíferos dos Estados Unidos da América estiveram fechados. Então, hoje, quando nós notamos a presença dos Estados Unidos aqui e um país que, numa fase da história, foi tornado vítima e hoje trazê-lo e erguê-lo como parceiro estratégico, então há aqui, de facto, elementos que devem ser avaliados. E aqui, mesmo Angola, quando concorreu, apresentou a sua candidatura a membro das Nações Unidas, o veto veio da parte dos Estados Unidos da América. Quando concorreu a membro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o veto também veio precisamente dos Estados Unidos da América. E então, depois desta fase, hoje os Estados Unidos da América param, analisam e trazem Angola como um parceiro. Nós, de facto, devemos nos regozijar por isso e aqui dar os votos de que este alto reconhecimento, quer do trabalho da diplomacia angolana, como da liderança de Angola, que de facto estão a cimentar todo este conjunto. Agora, temos de sair do campo da realpolitik para um campo de economia. E aqui notamos aquilo que o presidente Biden esteve a dizer para o corredor do Lobito. E, muito para além disso, um chamamento para a classe empresarial termos alguma propriedade e alguma estrutura para podermos entrar, então, com sustentabilidade ao nível daquela abertura que existe da parte dos Estados Unidos dentro do AGOA. É tudo uma situação que nos convida, de facto, a termos investimento, a termos uma outra visão para o futuro. Osvaldo Umboco, o que é que mais o preocupa dentro dos conflitos no continente africano? Bem, nós temos que perceber a tipologia dos conflitos. E a tipologia dos conflitos nos traz uma visão bastante abrangente sobre os diferentes conflitos que decorrem no continente africano. Alguns são conflitos de valores, alguns têm o seu condão nos conflitos de interesse, tem também a questão dos conflitos étnicos. Então nós temos uma variedade de conflitos que decorrem ao nível do continente africano. Muitas vezes, os mais sangrentos são aqueles que é pela disputa de conquista de determinado espaço para exploração de recursos mineiros ou então importantes para
o próprio desenvolvimento do mundo. E aqui, talvez, trazer um dos conflitos que se pode encarar como um dos conflitos adormecidos que volta e meia vai reacender, a questão da República Democrática do Congo. E elencar porque a questão da República Democrática do Congo. Porque a República Democrática do Congo é um país importante ao nível do continente africano, mas também é um país importante para aquilo que é a ação da diplomacia preventiva do Estado angolano. Daí que Angola tem estado a se Com um Prémio Nobel da Paz candidato. Claramente. Daí que Angola tem estado a se desdobrar sobre as várias matérias de paz e segurança a nível da região dos Grandes Lagos, com maior incidência a nível do leste da República Democrática do Congo. E o que eu vou dizer não é novo porque já disse em alguns momentos que a República Democrática do Congo não é simplesmente uma zona de influência do Estado angolano. A República Democrática do Congo é um espaço vital do Estado angolano. Porque toda e qualquer alteração, quer política, quer securitária, que decorre na República Democrática do Congo tem implicações para nós. E também quer pelas duas grandes comunidades. A comunidade congolesa é muito grande em Angola e a comunidade angolana também é muito grande na República Democrática do Congo. Então, essas todas as questões prendem a atenção daquilo que é a nossa diplomacia preventiva sobre esta matéria. Mas o que a mim preocupa, o que preocupa, melhor, dentro do quadro dos conflitos que vão decorrendo em África, primeiro, é a falta de capacidade que é dos blocos regionais. Nós assistimos nos três últimos anos uma série de golpes de Estado e os blocos regionais a recuarem numa série de questões, onde vimos que os governos que chegaram ao poder pela via inconstitucional, pela via do golpe de Estado, arrogaram-se em criar uma aliança e afrontar a determinadas organizações regionais. A falta de capacidade da União Africana de dar resposta aos vários assuntos, não simplesmente de segurança militar, mas também de segurança alimentar, pese embora temos que aqui sublinhar que necessariamente é uma responsabilidade primária dos Estados, depois surgir esta própria organização para fazer determinadas articulações. Ao nível da União Africana, nós temos a mania da grandeza de termos projetos e programas que não são realizáveis face ao nosso atual contexto, daí que nós estamos a redefinir agora a Agenda 2063 para torná-la mais, talvez, atuante e mais realista. E também preocupa-me, sem sombra de dúvida, as questões que têm muito a ver com as mudanças inconstitucionais que já falamos dos vários conflitos que sobrevoam o próprio continente africano. Obrigado, Osvaldo Isato. O que é que mais o incomoda? Bem, primeiro... Os conflitos no continente desse? Sim, primeiro, eu acho que a questão que mais me cria implicância para a minha consciência é, de facto, a geografia congolesa, sem temor, digo abertamente. Eu costumo dizer que o Congo Democrático é e será o maior problema da Angola. Meus amigos, nós temos um Congo organizado, um Congo com uma hegemonia de ponto de vista social, é um Congo que, de facto, vai alargar a sua zona de influência e Angola poderá levar por tabela nesse campo. Por quê? Porque se é verdade aquilo que Francis Fanon disse, que o Congo, África é como se fosse um revólver, cujos gatilhos estão em África. O Congo, em expressões limiares aqui, seria o tiro certo. Cujo gatilho está? Na RDC. RDC. Sim. O Congo é o tiro certo para qualquer direção, porque se o Congo tem cerca de 9 a 11 fronteiras, e além do problema de identidade que tem os grupos que nós conhecemos, o M23 e outros, que criam desestabilidades com tráficos de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de urânios, diamantes, onde as grandes potências são chamadas por causa da apetite e do doce que tem. Portanto, temos um Congo que, de certa forma, só em si já cria uma dimensão de conflito muito grande. E como é que vê esta candidatura do Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, às presidenciais de dezembro? Para mim, na minha visão pessoal, seria um erro, porque vai sujar o seu digamos... Ele já anunciou a candidatura. Sim, eu acompanhei. Vai sujar o seu perfil, a sua boa conduta, o seu bom nome, porque um Prémio Nobel da Paz é mais do que assegurar um título, é uma inspiração para as futuras humanidades. Ou seja, é uma inspiração para as futuras gerações. E quando um Prémio Nobel chega a este momento e diz que quer ser um futuro candidato para as eleições,
e para aquilo que tem sido a África, para mim, eu acho que é um grande retrocesso. E vamos perder um grande médico. Exatamente, é como aquilo que nós vimos, pessoas que estiveram ligadas em áreas muito importantes da investigação, da pesquisa, que por ambição do poder político, o apetite de ter um lex, o apetite de ter, digamos aqui abertamente, algum dinheiro a mais na conta, foram precipitados e seguiram uma carreira política, mesmo sem ter chaleco. E eu acho que é importante, e um dos grandes problemas que cerceia a produção de conhecimento científico, filosófico, teológico e o conhecimento alternativo, que não se quer nem filosófico nem científico, mas é um conhecimento que experimentado dá resultado, é este em que muitas pessoas que têm valores para produzir conhecimento científico ou filosófico acabam por cair, digamos aqui, na derradeira pita da ascensão política e, de certa forma, depois há o retrocesso que nós conhecemos e, como disse o Bernardino, é um médico que se perde, significa que vai aumentar mais o número de doentes, porque em segundos mesmo, ele não era simplesmente um médico, atenção, este candidato não é simplesmente um médico, é um grande humanista. Quem o acompanhou, quem sabe da questão da mutilação genital em que ele esteve em frente, deu rosto, portanto é uma pessoa que merece o nosso respeito, indo para a política, eu sou cético em relação a esta candidatura. Nelson Pereira de Sousa, conflitos em África, o que é que mais o preocupa neste momento? Bem, o que a mim realmente me preocupa é que nós não temos conflitos intra-estados, Amílcar. Nós temos conflitos que derivam da ganância, da potência ao poder, de interesses económicos. A exemplo, o caso Temos aí o caso da Ruanda, barragem, atenção. o Ruanda com o Congo. E também preocupa-me os crimes transfronteiriços que levam, não é, aqui a situações de tensões entre Estados e, acima de tudo, Amílcar, é a ausência quase de Estados pluralistas, não é? Porque a falta de pluralidade nos Estados, muitas das vezes, é que tem provocado as tensões, porque alguns se sentem marginalizados, não é? E esse sentimento de marginalização pode sentir-se como desigualdade, as questões étnicas e, por último, temos a questão que foi a formação dos Estados. A formação dos Estados, ela acaba sempre beliscando a questão étnica, e a questão étnica é que tem despoletado aqui, às vezes, as várias guerras, os vários problemas. Há exemplo, podemos ver que há um determinado grupo que tentou proclamar a independência da Luna. É uma questão étnica. Então, estes são os grandes perigos da África, e em particular da Angola. Nós somos um país multinacional, multicultural, e precisamos ter um Estado que intervém mais na política territorial. O domínio total do Estado do território. Porque a desigualdade, sentem-se que é uma zona, se formos a ver, atenção, de Cabinda, atenção das Lundas, arrogam-se por ter um minério que dá muito dinheiro ao nosso Estado. E eles se sentem no direito, se nós formos um Estado, nós vamos ter muito dinheiro. Não passa pura e simplesmente o sucesso de uma nação pela riqueza que ela tem. A exemplo disso seria o Congo, e Angola estaríamos muito ricos, porque temos um solo supostamente rico. Já que está na uso da palavra, Nelson Pereira de Sousa, vem aí a mensagem à nação do Presidente da República, João Lourenço, no próximo dia 16, segunda-feira. É um imperativo constitucional, assim diz o artigo 118. Expectativas em relação àquilo que vai dizer sobre a política externa da Angola? Bom, primeiramente, dizer se é um imperativo inconstitucional. Constitucional, há aqui uma questão. Ela dá dia 15, não é? E vamos ter dia 16. Esse Foi é um outro combinado na debate. Conferência de Líderes e todos concordaram, dia 16, Sim. segunda-feira. Eu acredito isso e acho que o Estado da Nação não precisa necessariamente ser muito extenso. Porque é uma análise SWOT. E uma análise SWOT não precisam ser 2 horas, 1 hora e 40 minutos, como tem sido. Podemos sintetizar melhor e apresentar melhor como é que está a nação. Política externa, não disse nada. Não, de política externa, Amílcar, vamos ver. Política externa, o Presidente esteve O agora... Presidente vai como Nações... Presidente da República, Sim. mas é Presidente da SADC, Presidente da Conferência Internacional para os Grandes Lagos, Presidente da ACP e campeão da paz. Se nós tivermos, quer dizer,
Isso está dentro da política interna. Se o Presidente da República representa Angola numa determinada comunidade, isso impacta diretamente na política interna. Nós temos as relações internacionais. É evidentemente que haverá um espaço para dizer toda a ação que o Estado angolano e o Presidente têm feito, já que saiu das Nações Unidas há pouco tempo. E deu uma visão das várias comunidades em que nós estamos representados, o que é que tem sido feito e que se pretende fazer no futuro. Bernardino Neto, expectativas, política externa de Angola, dia 16. A primeira expectativa é que a agenda para o investimento vai continuar. E tão logo nós alcançamos a paz, havia a perspectiva de uma conferência internacional de doadores. É momento de pensarmos numa conferência internacional de investimentos, para ter foco. Porquê? Porque andamos a fazer as coisas, a sobrevoar, querendo apanhar tudo, mas precisamos ter foco, o que é que de facto nós temos enquanto agenda e onde é que nós precisamos ir buscar capital. Então, esta agenda tem de vir à continuidade da procura do investimento. Em termos de política externa, naquilo que nós conhecemos, hoje é presidente da SADC, seria bom que a perspectiva da presidência de Angola fosse uma presidência distintiva. E distintiva é o quê? É pegar no RISDP, o plano estratégico indicativo de desenvolvimento regional, inserir dentro deste plano uma carteira de projetos que seja realista. Porquê? Porque este instrumento já ocorreu o primeiro, 2013, terminou 2020, teve depois sequência. Quando nós fomos falar com os consultores a solicitar o balanço, a coisa foi muito difusa. E hoje os cidadãos perguntam qual é o interesse de Angola fazer parte dentro dessas instituições. Se há uma agenda de investimentos, nós temos de trazer respostas práticas e realistas para a vida dos cidadãos. Quando nós olhamos para projetos e em função do investimento que Angola faz em termos de contribuições, nós temos de mostrar alguma inquietação. E mais do que as contribuições, Angola, em termos de contribuição financeira, chega a quase a 5 milhões de dólares ano. E chamava a atenção a ministra Vera Daves. As nossas economias não estão muito saudáveis para mobilizar anualmente 5 milhões de dólares. Mas nós honramos isto. Agora, qual é o retorno para a nossa sociedade? Então, era aqui fazermos uma presidência diferenciada com foco nesta agenda, sobretudo para dar, de facto, resposta à sociedade que já se questiona o que é que vale. E aqui, já para finalizar, amigo Amílcar, há também um elemento. Os quadros dentro da SADC, quando se contam angolanos, não chegam a 10. Então veja a desproporção. Precisamos de facto ter este foco. Fala-se em cotas, mas e aqui quem mais contribui tem de ter também um papel decisivo dentro destas organizações. É um debate que tem de ocorrer. Nós às vezes ficamos muito conformados naquilo que os documentos dizem, mas esses documentos só existem porque há a vontade dos Estados. Então é preciso provocar este debate. Muito obrigado. Osvaldo, exato. Sim, a minha primeira preocupação está na redefinição do gesto diplomático de Angola, porque Angola é um país cimeiro do princípio da afrodiplomacia. O que nós conhecemos, o seu comportamento geopolítico deveu ser uma realidade muito importante e nós contribuímos de forma pacífica e até do ponto de vista militar para que a Namíbia fosse uma realidade. Em 3 de maio de 1992, nós recorremos o corredor até o Zimbábue, em 1980. Portanto, Angola é um dos países que tem estado a contribuir não só para a pacificação, mas também contribuiu no passado para que este povo tivesse a extensão à sua independência. A liberdade que cada um tem de poder se autorrealizar. Mas é importante que o feedback seja positivo. Não há aqui um feedback positivo. Por isso é que eu trago a questão da redefinição dos polos ou dos xadrez de atuação da diplomacia angolana. Portanto, há o princípio da afrodiplomacia, que é interessante histórico. Falar desses eixos, gostaria, sim senhor, e gostaria mesmo que nisto se discutisse a questão, por exemplo, daquilo que é, digamos, os objetivos centrais da diplomacia econômica. Penso que é interessante, apesar de algum digamos aqui, alguns rasgos individuais, sim, mas é importante que nos focamos nisto. E nisto seria importante que o pessoal que trabalha com o Presidente faça documentos necessários, ou seja, redefinir mesmo aquilo que é interessante para o Presidente, aquilo que o cidadão lá não quer ouvir, e não simplesmente preencher folhas como nós vimos e fica uma espécie de relatório. Um discurso à nação é, de facto, na minha opinião, uma comunicação da mais alta estrutura, porque o Presidente da República é uma instituição, atenção,
que vai diretamente, fale com os seus filhos, fale com o povo, mostre aquilo que deveria ser a direção. E nisto, Amilcar, quando eu trago esta questão da questão diplomática, não se acredita, e penso que é vergonhoso, uma Guiné-Bissau, desculpa aqui o termo, que não tem a estrutura da Angola, que não dá a contribuição para a questão de paz e segurança na região, tem mais assento na União Africana do que Angola. Por amor de Deus, Amilcar. Eu pergunto, nós estamos com uma diplomacia de autores com muita experiência. Poderíamos falar de muitos nomes aqui que eu prefiro não citar para não criar ciúmes, mas é importante que Angola redefina a sua posição diplomática. Incluindo o professor Sebastião Isaac. Não, eu não vou colocar questão familiar aqui, Bem, por amor de Deus. Para fechar. Nós temos que olhar aquilo que é a ação da política externa de Angola e o Presidente da República, 26 de setembro de 2017, quando foi investido, ele lança os pilares estruturantes. Ele elege a diplomacia preventiva e a diplomacia econômica como as duas principais âncoras daquilo que seria a nossa ação além fronteira. E ao nível do capítulo da diplomacia econômica, será interessante o Presidente João Lourenço apresentar que desde a sua chegada ao poder, quantos investimentos nós conseguimos atrair para Angola e quantos investimentos nós conseguimos reter. Porque a diplomacia econômica tem muito a ver com a atração de investimentos ou de investidores para o nosso território. Então nós precisamos ter uma noção clara deste volume de negócio, dentro do quadro da estratégia da diplomacia econômica, o que é que nós conseguimos fazer. Temos uma ação da diplomacia preventiva que deu ao Presidente da República o título de campeão da paz, pelas manobras que vamos fazendo do ponto de vista de segurança, mas depois também os resultados, às vezes, é muito aquém daquilo que se espera. E já se falava aqui, necessariamente, dos aspectos sobre os investimentos, ou então olhar para a questão que tem muito a ver com as cotas ou a introdução dos quadros nas organizações. Temos que entender até que ponto essa nossa estratégia de inserção dos quadros nas organizações tem estado a funcionar. Então, espera-se que, de facto, o discurso do Presidente do Estado da Nação seja um discurso sintético, seja um discurso que transmita esperança, seja um discurso realista e seja um discurso que, de facto, corresponda aos anseios daquilo que são os próprios angolanos. Muito bem, muito obrigado. Foi o debate livre, falamos dos complexos conflitos que neste momento preocupam o mundo, sendo certo que neste momento o acontecimento mais mediático é o conflito no Médio Oriente entre o Hamas, que controla a faixa de Gaza, contra o Estado Judaico de Israel. Muito boa noite, foi um prazer.